Mariana caminhava descalça pela calçada, sentindo o asfalto quente embaixo dos seus pés. O sol já estava se pondo e a fome apertava seu estômago, mas ela não podia pensar nisso agora. Primeiro precisava conseguir dinheiro para os remédios de Saulo. Ela parou na frente de um restaurante de churrasco, onde o aroma de carne na brasa enchia o ar. Olhou através do vidro, vendo famílias jantando, rindo, se divertindo. Seu irmão e ela não comiam desde o dia anterior. Mariana apertou os lábios e se obrigou a desviar o olhar. Caminhou entre os carros em um semáforo do centro, na esperança de que alguém lhe desse algumas moedas. Senhor, por favor, meu irmão está doente, preciso de ajuda. A maioria das pessoas nem a olhava. Outras faziam um gesto de aborrecimento e fechavam os vidros dos seus carros. Algumas poucas sorriam com pena, mas ninguém lhe dava nada. O semáforo abriu e os carros arrancaram. Mariana suspirou. Não tinha escolha. Tinha que continuar tentando. Um homem elegante atravessou a rua com um terno impecável e passos seguros. Era alto, com o cabelo escuro penteado para trás, uma barba bem aparada e uma expressão de absoluta indiferença. Notava-se que era alguém importante, alguém acostumado a que o mundo se acomodasse ao seu redor. Mariana correu atrás dele. Senhor, por favor, meu irmão está doente. O homem continuou andando sem sequer olhar para ela. Mariana correu mais rápido. Senhor, por favor, meu irmão está doente. Nada. Ela mordeu o lábio. Não podia desistir. Puxou a manga do paletó dele. O homem se virou com um gesto de irritação e a olhou com frieza. Quanto você precisa? Perguntou, a voz seca e sem emoção. Mariana não esperava aquela pergunta. Hesitou um momento antes de responder. Não sei. O que o senhor puder me dar. O homem a observou com um olhar avaliador, como se tentasse decidir se valia a pena ajudá-la. Então, sem mais, sacou uma nota e a estendeu antes de continuar seu caminho. Sem uma palavra, o homem se virou e começou a andar. Foi então que, sem pensar, ela murmurou: Obrigada, meu Deus. Hoje meu irmão não vai sentir dor. O homem parou de repente. Mariana sentiu o ar pesado ao redor. Ele girou a cabeça lentamente e a olhou com o senho franzido. O que você disse? A menina abriu os olhos com surpresa e gaguejou nervosa. Eu achei que o senhor era surdo. O homem cerrou os olhos e a observou com atenção. Pela primeira vez, parecia realmente interessado no que ela tinha a dizer. Seu irmão está doente? Mariana engoliu seco e assentiu. Sim, ele está muito mal. Eu tento conseguir dinheiro para comprar os remédios dele. O dinheiro é para ele. Se sobrar, a gente come. Se não, procura alguma coisa no lixo. O homem ficou em silêncio. Algo nos seus olhos escuros mudou, como se tivesse ouvido algo que o sacudiu por dentro. Mariana sentiu medo. E se ele ficasse bravo? E se pegasse o dinheiro de volta? Mas então ele falou com voz firme. Me leva até ele. Mariana apertou a nota na mão e olhou para o homem com desconfiança. Nunca ninguém havia pedido para ver Saulo. As pessoas lhe davam dinheiro ou a ignoravam, mas ninguém fazia perguntas. Por que o senhor quer vê-lo? Perguntou, recuando um passo. O homem se manteve no lugar, os olhos fixos nela. Porque preciso saber o quão grave ele está. Mariana hesitou. Sempre a haviam avisado para não confiar em estranhos. E esse homem, com seu terno caro e sua expressão séria, não parecia alguém disposto a ajudar de verdade. Mas se havia uma oportunidade de Saulo melhorar, ela precisava tentar. Tá bem, sussurrou, mas não fique bravo se não gostar do que vai ver. Ela se virou e começou a andar rápido pelas ruas estreitas do Brás, com o homem a seguindo de perto. O sol já havia quase se escondido e as sombras se alongavam nas paredes velhas dos edifícios. Passaram por uma feira fechada, por um beco onde algumas pessoas dormiam no chão, até que finalmente chegaram a um cortiço em ruínas. Mariana entrou por uma porta enferrujada e subiu por uma escada de concreto rachado. O cheiro de mofo e poeira enchia o ar. No segundo andar,
Dobrou por um corredor escuro e empurrou uma porta de madeira quebrada. É aqui, disse ela. O homem entrou atrás dela e parou de repente. O quarto estava quase vazio. Havia apenas um cobertor sujo no chão, algumas caixas de papelão e uma garrafa de água pela metade. Em um canto, deitado sobre uns trapos velhos, estava Saulo. Murilo sentiu o estômago apertar. O menino estava pálido, com os lábios secos e os olhos fundos. Respirava com dificuldade e seu corpo parecia magro demais para a sua idade. Mariana se ajoelhou ao lado dele e tocou a testa com suavidade. Saulo, já voltei, trouxe dinheiro para o remédio. O menino abriu os olhos devagar e tentou sorrir. Obrigado, Mila, mas você não precisava. Era apenas um sussurro. Murilo sentiu uma pressão no peito. A imagem de Saulo trouxe uma lembrança que ele havia tentado esquecer por anos. Renato, seu irmão, deitado na cama com febre alta, sua mãe chorando na cozinha porque não tinham dinheiro para pagar um médico. Ele, um adolescente impotente, vendo a vida escorrer do seu irmão sem poder fazer nada. Murilo fechou os punhos. Não podia deixar aquela história se repetir. Ele precisa de um hospital, disse com voz firme. Mariana ergueu o olhar rapidamente. A gente não pode pagar. Eu me encarrego. A menina franziu o senho, desconfiada. Por que o senhor faria isso? Murilo respirou fundo. Porque sei o que é perder um irmão. Mariana cruzou os braços. Isso não significa que eu queira confiar no senhor. Não estou pedindo que confie em mim, só que me deixe ajudar. A menina apertou os lábios indecisa. Queria recusar, mas se Saulo tinha uma chance, ela não podia se dar ao luxo de ser orgulhosa. Se tentar alguma coisa estranha, a gente vai embora, disse ela seca. Justo? Mariana suspirou. Não tinha outra escolha. Tá bem. Ela não entendia por que alguém como ele, alguém que nem havia se dignado a olhar para ela antes, agora queria ajudar. Não confio no senhor, disse ela, abraçando Saulo com força. Murilo Peralta observou com paciência, mas seu olhar tinha uma determinação inabalável. Não estou pedindo que confie em mim, respondeu com calma, mas se seu irmão ficar aqui, ele não vai melhorar. Mariana engoliu seco. Sabia que ele tinha razão. Cada dia Saulo piorava, sua febre subia, sua tosse ficava mais forte, e suas noites eram cada vez mais longas e dolorosas. Se tentarmos levá-lo a um hospital, vão nos mandar embora, murmurou, baixando os olhos. A gente não tem documentos nem dinheiro. Murilo sacou o celular e discou um número. Isso não vai ser um problema. Mariana o observou sem saber o que fazer. Alguns minutos depois, um carro preto com vidros escuros estacionou na frente do cortiço. Mariana franziu o senho. Esse carro é seu? Murilo apenas assentiu. Quem é o senhor? Alguém que pode ajudar. Mariana não se deixou convencer tão facilmente. Por que tem tanto dinheiro? Murilo se inclinou em direção a Saulo e o levantou com facilidade. Não tenho tempo para explicações, mas se você vier, prometo que vai saber. Mariana mordeu o lábio e o seguiu. Lá fora, a noite já havia coberto São Paulo com seu manto escuro. Subiram no carro e ela sentiu a maciez dos bancos de couro sob sua pele suja. Nunca havia estado em um carro assim. O silêncio os envolveu enquanto avançavam pela cidade. Mariana apertava as mãos sobre o colo, sentindo-se pequena em um mundo que não lhe pertencia. Quem é o senhor? Perguntou finalmente. Murilo a olhou pelo espelho retrovisor. Alguém que não quer cometer o mesmo erro duas vezes. Mariana franziu o senho sem entender. Antes que pudesse perguntar mais, o carro parou na frente de um hospital particular. 2 enfermeiros saíram de imediato com uma maca. Murilo desceu do carro com Saulo nos braços e o colocou com cuidado. Atendam ele imediatamente, ordenou. Mariana tentou seguir seu irmão, mas uma enfermeira a deteve. Não se preocupe. Vamos cuidar dele, disse com voz amável. Murilo pôs uma mão no ombro da menina. Você precisa descansar. Mariana o olhou com fúria. Não vou a lugar nenhum. É tudo o que eu tenho.
Murilo sustentou o olhar dela. Oi, Zai. A raiva de Mariana foi diminuindo um pouco. Ela não entendia por quê, mas a forma como aquele homem falava fazia com que ela sentisse que pela primeira vez em muito tempo alguém a estava escutando de verdade. Ficaram na sala de espera com o som das máquinas e passos apressados ao redor. Mariana não sabia o que ia acontecer, mas uma coisa era certa. Aquela noite, sua vida havia mudado para sempre. Murilo Peralta nunca havia passado tanto tempo em uma sala de espera. Estava acostumado a clínicas particulares, onde os médicos vinham até ele, não o contrário, mas ali estava, sentado em uma cadeira desconfortável, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar perdido no chão. Ao lado dele, Mariana se revirava no assento. Cada vez que uma enfermeira passava pela porta da sala de emergência, seu corpo se tensionava. Ela passara anos sobrevivendo sozinha, mas naquele momento se sentia mais desamparada do que nunca. Por que está fazendo isso? Perguntou de repente. Murilo ergueu o olhar e a encontrou, observando-o com uma mistura de desconfiança e necessidade. Porque posso, respondeu sem hesitar. Mariana apertou os lábios. As pessoas não ajudam só porque podem. Murilo sustentou o olhar dela sem responder de imediato. Não quero que se repita o que aconteceu com meu irmão. Mariana franziu o cenro. Seu irmão? Murilo suspirou e se recostou na cadeira. Renato tinha 14 anos quando adoeceu. Meus pais não tinham dinheiro para pagar um bom hospital e quando finalmente conseguiram ajuda, já era tarde. Mariana ficou em silêncio. Não pude fazer nada, continuou Murilo. E ainda me pergunto se, tendo tido outra oportunidade, as coisas teriam sido diferentes. Pela primeira vez, desde que o havia conhecido, Mariana enxergou algo além do terno caro e da expressão dura. Viu um homem que, por trás de toda a sua frieza, carregava uma culpa que nunca havia ido embora. Antes que pudesse dizer algo, um médico saiu da sala de emergência. Familiares de Saulo? Mariana se levantou de um salto. O médico olhou de relance para Murilo, como se esperasse que ele tomasse a palavra, mas Murilo apenas assentiu. Ele está estável, mas o estado é delicado. Chegou com febre alta e dificuldade para respirar. Tem uma infecção pulmonar que poderia ter sido fatal se não tivesse chegado hoje. O estômago de Mariana afundou. Vai ficar bem? O médico suspirou. Se seguir o tratamento adequado, tem boas chances de se recuperar, mas precisará de atenção médica contínua. Mariana assentiu aliviada, mas a preocupação voltou de imediato. A gente não tem dinheiro para pagar um hospital. Eu me encarrego, interrompeu Murilo. Mariana o olhou surpresa. Por quê? Murilo não desviou o olhar. Porque não quero ver mais ninguém morrer quando posso evitar. O médico assentiu e foi embora. Mariana se deixou cair na cadeira, esgotada. Não entendo nada, murmurou. Murilo a observou com seriedade. Não precisa entender agora, descansa. Pela primeira vez em muito tempo, Mariana permitiu que seu corpo relaxasse. Embora ainda não confiasse em Murilo, naquele momento não tinha outra opção a não ser acreditar nele. O hospital estava em silêncio. Mariana estava enrolada em uma cadeira junto ao quarto, onde Saulo dormia com soro no braço e oxigênio no nariz. Ele parecia mais tranquilo do que nos últimos dias, embora sua pele ainda estivesse pálida e seus olhos fundos. Murilo estava na porta com os braços cruzados e o olhar fixo no menino. Não entendia por que ainda estava ali. Poderia ter pago o tratamento e ido embora, mas algo o retinha. As palavras do médico continuavam ressoando em sua cabeça. Se não tivesse chegado hoje, não teria conseguido. Um arrepio percorreu suas costas. Era a mesma frase que havia ouvido quando seu irmão Renato morreu. Fechou os olhos e, por um momento, voltou à sua antiga casa. Sua mãe chorava na cozinha. Seu pai discutia com um médico que não queria atender Renato sem um pagamento adiantado. Ainda dá para fazer algo. Mas não fizeram nada. Quando conseguiram o dinheiro, seu irmão já não estava. Murilo respirou fundo
e abriu os olhos. Não ia deixar aquela história se repetir. Vai ficar aí a noite toda? Sussurrou Mariana, interrompendo seus pensamentos. Murilo a olhou. Ela estava enrolada em um cobertor que uma enfermeira havia dado com o rosto cansado, mas ainda com a mesma expressão de desconfiança. Talvez, respondeu ele. Mariana baixou o olhar e puxou um fio solto do cobertor. Nunca ninguém nos ajudou assim, murmurou. Sempre nos dizem que sentem muito, mas ninguém faz nada. Murilo sentiu uma pontada no peito. Nem todos são indiferentes. Mariana soltou um riso sem graça. E o senhor sempre foi assim tão generoso? Murilo demorou para responder. Não. Mariana ergueu a cabeça surpresa. Então, por que agora? Murilo sustentou o olhar dela. Porque aprendi que às vezes a vida te dá uma segunda chance. Mariana apertou os lábios e voltou a olhar para Saulo. Se meu irmão melhorar, o que vai acontecer depois? Murilo não respondeu de imediato. Não sei. A menina suspirou, abraçando a si mesma. É sempre assim. As pessoas nos ajudam por um momento, mas depois nos abandonam. Murilo sentiu um nó na garganta. Não sou como essa gente. Mariana o olhou com dúvida, mas não disse mais nada. O silêncio voltou a se instalar entre eles. Murilo ficou junto à porta, observando os dois irmãos. Não sabia o que estava fazendo. Só sabia que pela primeira vez em muito tempo sentia que precisava ficar. Os dias passaram lentamente no hospital. Saulo mostrava melhora, mas sua recuperação seria longa. Os médicos insistiram em que precisava de descanso, remédios e boa alimentação. Mariana não se separava do irmão. Dormia na cadeira, comia o que as enfermeiras lhe davam e mal falava com Murilo. Embora já não o olhasse com medo, ainda não confiava nele. Uma manhã, enquanto Saulo dormia, Murilo se aproximou dela com 2 sacolas de comida. Come alguma coisa. Mariana o olhou com desconfiança, mas seu estômago roncou, traindo-a. Hesitou um momento antes de pegar a sacola e abri-la. Um pão na chapa com queijo derretido e um suco de laranja. Obrigada, murmurou com o olhar baixo. Murilo se sentou na cadeira ao lado, observando Saulo. Quando sair do hospital, ele não pode voltar àquele lugar, disse de repente. Mariana parou com o pão a meio caminho da boca. Que? Não pode continuar naquele cortiço, não é seguro. Mariana sentiu a irritação crescer no peito. E o que quer que eu faça? Que alugue um apartamento com a fortuna que ganho no sinal? Murilo não reagiu ao seu sarcasmo. Vocês podem vir comigo? O pão caiu de suas mãos. Que? Quero ajudar. Mariana o fulminou com o olhar. Por quê? A gente não é problema seu. Murilo respirou fundo. Eu sei, mas isso não significa que deva ignorar. A menina apertou os lábios. A gente não é um ato de caridade. Não é caridade, disse Murilo com firmeza. É uma escolha. Mariana o observou em silêncio. Por quanto tempo? Perguntou por fim. 1 semana? 1 mês? Até cansar da gente? Murilo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Não tenho resposta para isso, mas não vou abandoná-los. Mariana queria acreditar nele, mas toda a sua vida havia lhe ensinado que confiar nos outros só trazia decepção. Não quero que Saulo crie ilusões, disse em voz baixa. Não quero que ele acredite que tem uma família quando não é verdade. Isso vocês decidem, respondeu Murilo com calma. Não, eu. Mariana sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez em muito tempo, alguém lhe oferecia algo mais do que uma moeda ou um olhar de pena. Mas ela tinha medo, o medo de acreditar que tudo poderia mudar e, no final, ficar com as mãos vazias outra vez. Apertou os punhos. Se mentir para a gente, vou te odiar a vida inteira. Murilo assentiu. Então, não tenho outra escolha a não ser provar que não vou mentir. Mariana não respondeu, mas algo dentro dela se moveu. Pela primeira vez se perguntou se realmente poderiam ter uma chance. No dia em que deram alta a Saulo, Mariana sentiu que seus pés pesavam. Não era medo pelo irmão.
Os médicos haviam dito que com descanso e medicação ele se recuperaria por completo. Não. O medo vinha de outro lugar. Murilo os esperava na entrada do hospital. Vestia seu terno impecável, mas havia algo diferente nele. Já não tinha a mesma frieza do primeiro dia. "Prontos?" perguntou com calma. Saulo assentiu fracamente, apoiando-se na irmã. Mariana apertou os lábios. "Para onde vamos?" Murilo não hesitou. "Para casa?" A palavra fez a menina sentir um nó no estômago. Subiram no carro preto e, pela primeira vez em muito tempo, Mariana sentiu a maciez de um assento acolchoado. Saulo, ainda fraco, apoiou a cabeça na janela. O caminho foi feito em silêncio. Mariana observou São Paulo pela janela, vendo como as ruas cheias de lixo e camelôs foram ficando para trás, dando lugar a prédios altos e limpos, lojas elegantes e avenidas iluminadas. Finalmente, o carro parou diante de um edifício de vidro e aço nos jardins. Um porteiro abriu a porta e Murilo desceu primeiro. Mariana saiu atrás dele e olhou para cima. "Aqui você mora?" Murilo assentiu. "Isso é um hotel?" O homem balançou a cabeça. "É meu apartamento." Mariana engoliu seco. Não pertencia a esse lugar. Subiram em um elevador que os levou até o último andar. Murilo abriu a porta e os deixou entrar. O apartamento era enorme, janelas do chão ao teto, móveis elegantes, uma cozinha que parecia saída de uma revista. Tudo estava impecável. Mariana ficou na entrada sem se atrever a se mover. Saulo, no entanto, se deixou cair no primeiro sofá que encontrou. "É o lugar mais confortável em que já estive na minha vida", murmurou com um sorriso cansado. Murilo se aproximou de Mariana e apontou para um corredor. "Tem 2 quartos livres, podem escolher o que quiserem." Mariana não se moveu. "Por que está fazendo isso?" Murilo a olhou nos olhos. "Porque quero que vocês tenham uma chance." Mariana baixou o olhar. "A gente não se conhece. Não somos sua família. Família se constrói com o tempo." Mariana sentiu uma pontada no peito. Não sabia se podia confiar nele, mas Saulo precisava de um lar. E embora seu instinto gritasse para não se deixar enganar, uma pequena parte dela queria acreditar. Deu um passo para dentro do apartamento. "A gente não vai se acostumar", murmurou. Murilo sorriu de lado. "Isso a gente vai ver." E com aquele passo, Mariana e Saulo entraram em uma vida que nunca imaginaram. Os primeiros dias na casa de Murilo foram estranhos. Para Mariana e Saulo, passar de um cortiço a um apartamento de luxo era como estar em um mundo completamente diferente. Saulo se adaptou mais rápido. Adorava a cama macia, a televisão enorme e a comida quente na mesa. Depois de meses de sofrimento, finalmente podia descansar sem medo de acordar com fome ou doente. Mariana, ao contrário, não baixava a guarda. Cada vez que Murilo saía para trabalhar, ela se sentava perto da porta com a mochila pronta. Não conseguia evitar pensar que a qualquer momento ele os mandaria embora. Mas os dias passaram, e isso não aconteceu. Murilo não era exatamente carinhoso, mas também não era cruel. Dava espaço a eles, perguntava se precisavam de algo e deixava que fossem eles a decidir como se relacionar. Um dia, enquanto tomavam café da manhã na cozinha, Murilo deixou alguns papéis sobre a mesa. "Vou matricular." Luz na escola disse sem rodeios. Mariana ergueu a cabeça de imediato. "Oh, que?" Saulo ficou com a colher na boca. "É importante que estudem", continuou Murilo. "Não podem viver a vida toda dependendo da sorte." Mariana franziu o ceño. "Eu não preciso estudar." Murilo a olhou com paciência. "Por que não?" "Porque sei como sobreviver." O homem apoiou os cotovelos na mesa. Sobreviver não é o mesmo que viver. Mariana apertou os lábios e desviou o olhar. Saulo largou a colher e olhou para a irmã com olhos suplicantes. "Mila, eu quero ir." Mariana o olhou surpresa. "Sério?" Saulo assentiu. "Sempre quis estudar. Mamãe dizia que a escola era importante, mas nunca conseguimos ir direito. Agora podemos." Mariana sentiu o coração apertar.
Murilo cruzou os braços. A decisão é de vocês, mas se ficarem aqui, vão estudar. Mariana olhou para o prato. Não queria aceitar ajuda. A vida toda havia aprendido que depender dos outros só trazia decepção. Mas Saulo a olhava com aquela expressão que dizia, por favor, e isso foi suficiente para derrubar um pouco das suas defesas. Respirou fundo e murmurou, tá bem. Murilo assentiu com satisfação. Amanhã vamos comprar o que precisarem. Mariana sentiu um arrepio de nervos. Como seria estar em uma escola? Como seria ter uma vida normal? Não sabia, mas pela primeira vez sentiu que talvez valesse a pena descobrir. Na manhã seguinte, Murilo levou Mariana e Saulo a uma loja de roupas. Nenhum dos dois tinha roupa nova há anos, e o simples fato de estar ali rodeados de araras organizadas e luzes brilhantes os fazia sentir fora do lugar. Escolham o que precisarem, disse Murilo com a mesma calma de sempre. Saulo, ainda com alguma timidez, pegou um moletom azul e uma mochila. Mariana, ao contrário, cruzou os braços. A gente não precisa de tanto. Murilo não se deu ao trabalho de discutir. Levem o que quiserem. Mariana suspirou. Sentia que cada peça nova a deixava mais vulnerável, como se aceitar ajuda significasse que a qualquer momento tudo poderia lhe ser tirado. Mas quando viu Saulo sorrindo enquanto experimentava um tênis novo, algo dentro dela relaxou. Se seu irmão estava feliz, então talvez valesse a pena tentar. Depois da loja, foram a uma papelaria, onde Murilo comprou cadernos, lápis e mochilas para os dois. Não acredito que vamos à escola, disse Saulo, com empolgação enquanto saíam da loja. Mariana revirou os olhos, mas por dentro, a ideia também a agitava. Naquela noite, enquanto Murilo revisava alguns documentos na sala, Mariana se aproximou e se sentou diante dele. Tenho uma pergunta, disse sem rodeios. Murilo ergueu o olhar. Pode falar. Mariana o olhou fixamente. Por que você nunca tem visitas? Murilo piscou surpreso com a pergunta. Não sou alguém que se rodeia de muitas pessoas. Não tem família? Murilo deixou a caneta sobre a mesa. Não. Mariana o observou em silêncio. E amigos? Murilo apoiou os cotovelos na mesa. Os negócios não deixam muito espaço para isso. Mariana franziu o cenro. Teve, se é triste. Murilo a olhou com atenção. Não mais do que dormir em um cortiço. Mariana apertou os lábios. Eu tinha o Saulo. Murilo assentiu. E você continua tendo. Mariana sentiu um nó na garganta. Não gosto de dever nada a ninguém. Você não me deve nada. Fez-se um silêncio. Finalmente, Mariana se levantou e murmurou. Obrigada pelas roupas. Murilo apenas assentiu. A menina caminhou para o seu quarto com a estranha sensação de que, pela primeira vez em sua vida, alguém estava disposto a ficar. Não sabia quanto duraria, mas no fundo começava a querer acreditar. Os dias seguintes transcorreram mais tranquilos do que Mariana esperava. Murilo os levou à escola, ajudou com as matrículas e até contratou alguém para garantir que Saulo tivesse uma alimentação adequada. Saulo estava animado com sua nova vida. Acordava cedo, vestia o uniforme e saía com um sorriso no rosto. Mariana, ao contrário, continuava sentindo que tudo aquilo era temporário, que a qualquer momento algo aconteceria e tudo desmoronaria. E não demorou muito. Uma tarde, enquanto fazia a lição na sala, ouviu um barulho estranho no quarto de Saulo. Levantou-se de imediato e correu até sua porta. Quando abriu, o encontrou tremendo na cama, o rosto coberto de suor e a respiração entrecortada. Mila! Sussurrou ele com a voz fraca. Estou me sentindo estranho. Mariana sentiu o pânico subir por sua garganta. Murilo! Gritou sem pensar. O homem apareceu na porta em segundos. Mal viu Saulo. Sua expressão mudou. Precisa ir ao hospital, disse com firmeza. Murilo o carregou de imediato e o levou até o carro. Mariana se sentou ao lado do irmão no banco traseiro, segurando sua mão com força.
Calma, Saulo, vai ficar tudo bem, sussurrou, embora sua própria voz tremesse. A verdade era que ela estava apavorada. Quando chegaram ao hospital, os médicos o levaram de imediato para a emergência. Mariana e Murilo ficaram na sala de espera, no mesmo lugar em que haviam estado semanas antes. Ela se abraçou, sentindo que tudo desmoronava de novo. Não pode estar acontecendo de novo, murmurou com os olhos marejados. Murilo, sentado ao lado dela, não desviava o olhar da porta da emergência. Ele vai sair dessa. Mariana o olhou com fúria. Você não sabe. Disseram que ele estava bem, que só precisava de descanso, mas olha ele agora. Murilo ficou em silêncio. Mariana apertou os punhos. Se acontecer alguma coisa com ele, não conseguiu terminar a frase. A lembrança da mãe morrendo diante deles, a sensação de ficarem sozinhos no mundo, o medo de perder a única coisa que lhe restava. Tudo aquilo voltou de uma vez. Murilo suspirou e passou a mão pelo rosto. Não vou deixar que aconteça nada com ele. Mariana o olhou com ressentimento. Você não pode prometer isso. Murilo fechou os olhos por um momento antes de falar. Você tem razão. Não posso. Mariana apertou os lábios. Então o que fazemos? Murilo respirou fundo. Esperamos. As horas passaram lentamente. Pela primeira vez, Murilo sentiu que o que estava em jogo não era apenas a vida de um menino, mas a única razão pela qual Mariana ainda tinha esperança. As horas na sala de espera pareciam eternas. Mariana andava de um lado para o outro, com os braços cruzados e o rosto pálido. Murilo, ao contrário, permanecia sentado, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar fixo no chão. Cada vez que um médico ou uma enfermeira passava perto, Mariana prendia a respiração, esperando notícias. Finalmente, a porta da emergência se abriu e o médico de Saulo apareceu. Mariana correu até ele. Ele está bem? Perguntou com urgência. O médico suspirou. Sofreu uma recaída na infecção pulmonar. Enfraqueceu mais do que esperávamos, mas conseguimos estabilizá-lo. Mariana sentiu as pernas tremerem. Vai ficar bem? O médico assentiu. Sim, mas precisará ficar em observação por alguns dias. Mariana fechou os olhos e deixou escapar um suspiro trêmulo. Posso vê-lo por um momento? Murilo se aproximou e pôs uma mão no ombro da menina. Vai. Mariana entrou correndo no quarto. Saulo estava deitado com os olhos semicerrados, mas ao ouvi-la entrar, sorriu fracamente. Mila. Ela se ajoelhou ao lado da cama e pegou sua mão com suavidade. Nunca mais me assuste assim. Tá me ouvindo? Saulo riu levemente. Vou tentar. Mariana mordeu o lábio. Prometo que você vai ficar bem. Saulo a olhou com ternura. Não precisa me prometer nada, só fica comigo. Mariana assentiu sem soltar sua mão. Da porta, Murilo observava a cena em silêncio. Algo dentro dele se moveu ao ver a forma como Mariana protegia o irmão, com uma intensidade que só alguém que perdeu demais é capaz de ter. Depois de um tempo, Mariana saiu do quarto e se encontrou com Murilo no corredor. Pela primeira vez em semanas, não havia ressentimento no seu olhar. Obrigada, disse em voz baixa. Murilo a olhou surpreso. Por quê? Por não nos deixar sozinhos. Murilo sentiu um calor estranho no peito. Não tinha intenção de fazer isso. Mariana baixou o olhar e esfregou os braços. Ainda não entendo por que está fazendo tudo isso. Murilo respirou fundo. Por quê? Quero, porque vocês precisam. E por quê? Ele parou por um segundo antes de continuar. Porque eu também preciso. Mariana franziu o senho, mas não disse nada. Ficou observando-o por alguns segundos antes de murmurar. Vou continuar sem confiar totalmente em você. Murilo sorriu levemente. Tudo bem. Leva seu tempo. Mariana assentiu e pela primeira vez pensou que talvez, só talvez, aquele homem realmente estivesse disposto a ficar. Os dias no hospital passaram lentamente, mas Saulo foi se recuperando pouco a pouco. Mariana nunca se separou dele, e Murilo se certificou de que não lhes faltasse nada.
Quando finalmente lhe deram alta, voltaram ao apartamento de Murilo. Desta vez, o ambiente se sentiu diferente. Saulo já não era apenas um menino que estava ali temporariamente, e Mariana, embora ainda com reservas, começou a aceitar que sua vida já não era a mesma. Uma tarde, Murilo chegou cedo do trabalho e encontrou Mariana e Saulo na sala. Saulo folheava um livro com entusiasmo e Mariana o ajudava a ler algumas palavras que ainda não entendia. "Desde quando você gosta de ler?" perguntou Murilo enquanto deixava sua pasta sobre a mesa. Saulo ergueu o olhar com um sorriso. "Desde que fui ao hospital, um dos médicos me emprestou um livro e eu gostei." Murilo cruzou os braços. "E o que você quer fazer quando crescer?" Saulo pensou por um momento antes de responder com segurança. "Quero ser médico." Mariana piscou surpresa. "Médico?" Saulo assentiu. "E quero ajudar crianças como eu, as que não têm dinheiro para se curar." Murilo o olhou com atenção. "Esse é um sonho bonito." Saulo sorriu. "E você? O que queria ser quando era criança?" Murilo ficou em silêncio por um momento. "Não me lembro." Saulo franziu o ceño. "Como não vai lembrar?" Murilo suspirou e se deixou cair em um sofá. "Quando era criança, só pensava em como seguir em frente. Perdi meu irmão e depois disso, tudo o que fiz foi trabalhar." Saulo e Mariana trocaram um olhar. "E se tivesse outra oportunidade?" perguntou Saulo. "O que gostaria de fazer agora?" Murilo ficou pensando. Nunca havia parado para pensar nisso. Talvez ajudar alguém. Mariana o observou em silêncio. "Você está fazendo isso." Murilo a olhou. "Você acha?" Mariana assentiu lentamente. Saulo sorriu. "Nos deu uma chance. Agora é nossa vez de aproveitá-la." Murilo sentiu um calor estranho no peito. "Então, façam valer a pena." Mariana cruzou os braços e sorriu de lado. "É o que vamos fazer." Pela primeira vez, Murilo sentiu que talvez, só talvez, havia encontrado um propósito além do dinheiro e do sucesso. Um propósito que nunca imaginou, mas que agora não trocaria por nada. O tempo passou mais rápido do que Murilo imaginava. O que havia começado como um ato impulsivo se transformou em uma rotina. Mariana e Saulo deixaram de ser apenas duas crianças em sua casa e se tornaram parte de sua vida. Saulo avançava na escola com entusiasmo, sempre com um livro na mão e novos sonhos na cabeça. Mariana, embora ainda com reservas, começou a relaxar. Já não se sentava com a mochila pronta caso precisasse ir embora. Já não olhava para Murilo com desconfiança cada vez que ele fazia algo por eles. Havia se acostumado com a presença dele. Uma noite, Murilo chegou do trabalho e encontrou Mariana na cozinha. "Chegou tarde", comentou ela sem erguer o olhar do caderno. Murilo arqueou uma sobrancelha. "Desde quando você controla meu horário?" Mariana deu de ombros. "Saulo perguntou por você. Dormiu antes de você chegar." Murilo ficou em silêncio. Aquelas conversas tão simples e cotidianas eram novas para ele. "Vou tentar chegar mais cedo amanhã", disse por fim. Mariana ergueu o olhar e o olhou com algo parecido com aprovação. "Bem." Murilo pegou uma garrafa de água da geladeira e se apoiou na mesa. "Como vai na escola?" Mariana fez uma careta. "Não tão mal como eu pensava." Murilo sorriu. "Isso é quase um elogio." Mariana revirou os olhos, mas não negou as palavras. "Hoje ajudei o Saulo com uma tarefa de ciências", disse depois de um momento. "Não achei que ia gostar, mas foi legal." Murilo a observou com atenção. "Você é esperta, Mariana. Pode fazer o que quiser se dedicar." A menina ficou em silêncio. "Nunca pensei em um futuro assim. Talvez seja a hora de pensar." Mariana o olhou com algo nos olhos que Murilo não soube decifrar. "Você também mudou", murmurou de repente. Murilo se surpreendeu. "Como assim? No começo você era só um cara com dinheiro que não falava muito. Agora parece diferente." Murilo sorriu de lado. "Talvez vocês também tenham me dado uma chance." Mariana o observou por um momento e voltou ao caderno. "Amanhã vamos fazer um jantar para o seu aniversário."
Murilo arqueou uma sobrancelha. Desde quando a gente comemora meu aniversário? Mariana não ergueu o olhar. Desde agora. Murilo sentiu algo quente no peito. Pela primeira vez em anos, não tinha medo de voltar para casa. O apartamento estava cheio de um aroma delicioso. Mariana havia passado a tarde na cozinha com Saulo, preparando algo especial. Embora a menina insistisse que era apenas um jantar normal, havia decorações simples na mesa e um bolo na bancada. Quando Murilo chegou, se deparou com a cena mais inesperada de sua vida. "Feliz aniversário", disse Saulo com um grande sorriso. Mariana, apoiada na mesa com os braços cruzados, olhou para Murilo com uma expressão mais séria, mas em seu olhar havia algo diferente. "Não fizemos nada extravagante, então não reclama." Murilo deixou sua pasta de lado e os olhou em silêncio. Nunca havia comemorado seu aniversário desde que era adolescente. Para ele, sempre havia sido um dia como qualquer outro. Mas naquele momento, pela primeira vez, se sentiu diferente. Sentou-se à mesa e Saulo serviu a comida com entusiasmo. "Não sabíamos do que você gostava, então fizemos um pouco de tudo", explicou o menino enquanto colocava os pratos. "Tem arroz com feijão, frango grelhado e até bolo de chocolate." Mariana tomou o assento e olhou para Murilo. "Não fizemos isso porque achávamos que você precisava. Fizemos por bem." Ela fez uma pausa. "É o que uma família faz." Murilo sentiu que algo dentro dele se movia. Família. A palavra lhe parecia estranha. Por anos havia vivido sozinho, focado no trabalho, evitando qualquer tipo de vínculo real. Mas agora, sentado àquela mesa com duas crianças que nunca imaginou ter em sua vida, compreendeu que algo havia mudado. Saulo pegou seu copo e o ergueu. "Por tudo o que fez por nós." Mariana fez o mesmo com um pequeno sorriso nos lábios. "Por tudo o que nos deu." Murilo olhou para os rostos dos dois e, sem conseguir evitar, sorriu. "Por tudo o que vocês me ensinaram." Bateram os copos suavemente e começaram a comer. Enquanto conversavam sobre coisas sem importância, Murilo se permitiu parar por um momento e observá-los. Mariana, com sua atitude durona, mas com um brilho nos olhos que antes não estava lá. Saulo, com sua energia e seus sonhos, decidido a mudar o mundo. E ele, um homem que havia passado a vida pensando que dinheiro era tudo, descobrindo que o mais valioso não se comprava. Não os havia salvado. Eles o haviam salvado. E naquele momento soube que pela primeira vez em sua vida não estava sozinho. A vida sempre nos surpreende com segundas chances quando menos esperamos. Murilo nunca imaginou que ao ajudar duas crianças de rua, encontraria algo muito mais valioso que o dinheiro. Uma família. O que você achou dessa história? Se ela te emocionou tanto quanto a nós, deixa nos comentários o que foi que mais te tocou. Não esquece de dar like no vídeo e compartilhar com alguém que precisa de um lembrete de que a vida sempre pode mudar. Se você gosta desse tipo de história cheia de emoção e aprendizado, se inscreve no canal para não perder nenhuma. A gente adoraria saber de onde você está nos assistindo. Escreva nos comentários. Um abraço e até a próxima.